Tudo bem, professora? Boa noite novamente. Obrigada. Imagina, vamos lá. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Interromper aqui, senão eu vou falando aí até meia-noite, tá bom? Vamos lá. E aí, qual que é o nosso primeiro passo aqui para a gente começar a realizar o nosso PAP? Então, me apresentar aqui para vocês, tá? A professora Ana Lúcia da Rocha Silva, que vai estar com vocês. Eu sou graduada aí em administração, tenho pós-graduação em administração de recursos humanos, também em psicologia organizacional. Sou mestre em educação e hoje doutoranda em meio ambiente e desenvolvimento regional. E aí, trilhando aí tanto o acadêmico e o profissional, sou consultora organizacional também, e também no profissional para o acadêmico. Então, a gente, quando está aí nessas duas frentes, a gente consegue levar um pouquinho para cada uma delas. Então, no profissional, a gente leva muito a questão de planejamento acadêmico, e no acadêmico trazemos toda a prática das empresas também, tá? Para que a inovação seja mais prática no dia a dia de cada um. E aí nós vamos já fazer um contrato pedagógico, tá? Essa é a ideia. E esse contrato, ele vai já criar um cronograma para que a gente consiga começar a realizar o PAP a partir de hoje. Então a gente não vai perder um minuto, tá? Então vamos deixar bem prático, de uma maneira que vocês consigam aí correlacionar a ideia ou até mesmo trazer um projeto, um estudo de caso que você tenha vivenciado e que a gente consiga trabalhar dentro dos requisitos que o PAP nos coloca aqui como desafio, tá bom? E aí vamos lá, o primeiro encontro que a gente está fazendo hoje vai ser uma aula de abertura, mas ela vai ser uma aula geral. A gente vai entrar em todos os itens do PAP. E aí a gente vai detalhar um pouco mais, parcialmente, nas próximas aulas. Que aí eu vou trazer mais exemplos, escritas reais que vocês podem utilizar no modelo, e aí a gente vai correlacionando cada ponto, tá? Então, a nossa primeira aula de hoje, né, dia 2/6, terça-feira, 19 horas, a gente vai fazer todo esse contrato aqui de todos os itens que precisam aí ter no PAP. O encontro 2 que vai ser no dia 9/6, às 19 horas. Encontro 3, dia 16/6, às 19 horas. E o 4, dia 23/6, às 19 horas. E aí a entrega do PAP, ela será no dia 26/6, pela plataforma, tá? Então, entrega pelo portal. Por que que é muito importante, gente, todos estarem bastante atentos com essa questão? Porque a gente começa aqui como encontro um e já começa a realizar a ideia que vocês têm, e cada passo vocês fazendo juntos, quando chegar no dia 23, por exemplo, a gente conclui as etapas e aí no dia 26 todos estão prontos para entregar, tá bom? Então é bem tranquilo, prático, porque ele entra a parte técnica acadêmica com as normas que vocês podem utilizar de metodologia, mas ao mesmo tempo ele traz aí os indicadores, pontos de melhorias, de estudo de caso, de vivência que vocês têm, com mais prática para vocês conseguirem trazer mais para a realidade. Então não dá para ser algo tão teórico, também não dá para ser algo somente técnico e não ter o acadêmico aqui junto, ok? Então vamos lá. E aí, qual é exatamente o foco que a gente tem para o PAP? O PAP ele está exatamente para o desenvolvimento de atividades centradas em estudos de caso, resolução de problemas, na educação e gestão para desenvolvimento de plano de negócios, projetos, com estratégias inovadoras. Então, essa ideia de que vocês realizam, por exemplo, inovações no dia a dia, ela pode ser pensada em um projeto como o PAP. Então, por exemplo, poxa, apliquei na minha área uma ideia nova e que mudou o cenário, né? O cenário que eu tinha, ou na gestão ou na educação, ele era um, ou até a gestão na educação. E hoje o cenário é outro. Então, a gente pode canalizar essa vivência que ocorreu para atender os requisitos do PAP. Tá certo, Cláudia? Patrícia? Vamos lá. Sim, eu levantei a mãozinha. Já Vai lá. mas se pode interromper, né? Quando eu levantar a Pode, mão pode sim, ali, ó, pode sim. para falar. Então, duas coisas que eu acho que não tem mais jeito. Sim, Primeiro é assim, a leitura da gestão aí da pós-graduação, porque aqui é Nordeste. sim. A senhora está onde? Que Eu lugar estou em do São Brasil? Paulo. Pois é. Deixa eu abrir a tela, que eu sou muito despachada. Vamos lá, Patrícia. Então, dia Mas vinte e qual... três de junho, aqui na Hum, Bahia e no Nordeste, é São João, eita, ok? É São João. Eu vou certo. assistir a aula. Não tem como. A gente espera o ano todo para festejar o São João. Não tem problema. O importante é no dia seguinte você assistir a aula gravada, que você vai Será ter que eu tenho tempo. condição? Olha que eu não bebo, mas eu vou tentar. Não, faz assim. Espera um período assim até o final do dia seguinte, que você consegue. Certeza. Pois é, eu acho que deveria consultar, assim, ou então eles deveriam sugestão, depois eu coloco lá. Vou colocar hoje na análise, né? Tem que Não, mas ter vai dar tudo certo, vai tem dar que ter tudo um certo, cenário, Patrícia. professora, do público-alvo, não é assim, empurrar no goela abaixo, entendeu? Eu sei Não, que não mas tem mais assim, jeito. mas Não você tem já mais vai jeito. receber hoje toda a informação dos itens todos. Inclusive, já está na plataforma o roteiro do PAP. Ele já está lá. E todas as aulas que a gente for inserindo aqui, apresentando, nós também vamos juntos aí deixar um PDF dessa aula para vocês, tá? Mas, Sim, ó, por exemplo, o que ok. vai acontecer? Hoje, a gente vai detalhar o roteiro inteiro. E aí você vai ter a oportunidade de perguntar o que quiser e o que precisar. Fora isso, lá Certo. no final, eu deixo o número de WhatsApp. Já vai me adicionando, viu, depois, Patrícia, para você. Ótimo. Se tiver uma dúvida mais pontual,
ali ao decorrer aí do caminho, fica à vontade aí para me informar, tá bom? Não, eu tô tranquila, porque eu sei que eu vou passar, vou pegar meu diploma, vai ser lindo, vou festejar isso, vou celebrar. Mas eu só tô Legal. assim contestando com relação a esse cronograma, assim, que eu acho que devia ter um panorama, porque aqui é AD, é Brasil, entendeu? É só uma Sim, questão de sim. ponto de vista, né? Mas fica tranquilo que eu vou levar a sua sugestão, A tá senhora bom? já compreendeu o meu ponto de vista. Não quero aula exclusiva para mim. Mas eu Não, acho que fica eles deveriam tranquilo. pensar nisso, né? Temos pessoas do Maranhão, temos pessoas da Bahia, temos pessoas de São Paulo. E aí vocês não festejam os Santos Juninos, não tem festa junina. Não é Aqui em isso? São Paulo tem sim, tem bastante festa junina. Para você E ter uma é. ideia, eu já fui a uma festa junina no sábado passado. Eu Não, aqui a gente fui já está numa dois festa, meses festejando. A gente já está 2 meses festejando. a gente Aqui as começa festas. praticamente agora em São Paulo, né? Mas agora, assim, tá começando a esquentar mais, que já é junho, né? Mas vamos Ah, que lá, não vou me legal. atrapalhar, Não, não. parabéns. Eu acho que festa junina A senhora é já esteve aqui, já, divertido. né? Já, eu não fui muito assim em todos os lugares. Eu acho que eu fui até Porto Seguro. É, mais Na ali região pra sul da região. Bahia. Isso, mais o sul da Bahia. Mas Eu estou em pode Salvador deixar. mesmo, eu estou na capital. Primeira oportunidade eu vou a Salvador e vou te procurar. Fala, Patrícia, Com vamos tomar um certeza. café. Serei sua anfitriã. Ah, arrasou. Muito bem, obrigada. Vamos lá, Pro, para não Vamos atrapalhar lá seu então. horário. Não, imagina, vamos lá. Mas assim, eu vou levar sua sugestão, fica tranquila. Eu acho Não, eu vou que. botar fogo no parquinho lá na avaliação, eu sou terrível. Vambora. Não, mas vamos lá, vai dar tudo certinho, porque eu vou o tempo todo acompanhar e estar junto com vocês, tá? Não vou deixar vocês com dúvidas, quaisquer questões poderão me encaminhar e eu vou junto com vocês produzindo, tá? Fiquem tranquilos. E aí, a ideia também aqui é que o trabalho, ele deve, né? Deixa eu só puxar aqui que eu acho que eu passei, né? Tá. Agora sim, ó. O trabalho, deverá ser desenvolvido individualmente, consistindo aí em um projeto relacionado à área temática do curso, né? Programa, que envolva um desafio ou caso, baseado em uma situação real. Para a elaboração, aí vocês deverão utilizar, no mínimo, 2 disciplinas do curso, tá? Então, assim, ao decorrer do período, né, que vocês estão aí no curso, algumas disciplinas vocês eventualmente praticam mais ou praticam menos, ou todas dentro do percentual cabível. O importante nessa fase também é que lá no PAP ele pede para correlacionar no mínimo 2, tá? Em um campo específico, que depois eu vou falar. E aí, nesse campo específico, vocês podem colocar mais que 2, mas a gente pede aqui no mínimo 2 para fazer o sentido aí do período do curso e para utilizar as disciplinas que vocês mais, ali de alguma forma, poderão praticar com essa nova ideia que vocês estão trazendo, ok? E aí, a gente coloca que o trabalho ele deverá ser aí entre 10 a 15 páginas, tá? Podendo ser uma para menos, uma ou duas para mais. Não pode passar muito, porque senão ele fica bem volumoso, aí foge um pouquinho, né, da ideia. Então, é algo que seja bem pontual. A partir de cada item, vocês vão perceber que ele dá para a gente trabalhar ali de uma maneira bastante objetiva o que se pede, de acordo com o tema. Por isso que a gente vai trabalhar detalhadamente as delimitações, né, do tema que vocês estão trazendo, para a gente não entrar em diversos assuntos que os objetivos que for relacionado lá não contemplam. Então, a gente vai precisar trabalhar exatamente um objetivo mais preciso e delimitar um pouquinho a questão problemática que vocês eventualmente tenham nesse caso, tá bom? E aí, vamos lá, objetivos aqui do PAP. Desenvolver as capacidades de criatividade, de investigação e de intervenção na sua área de formação. Correlacionar teoria e prática do programa por meio da vigência com situações reais. Então, assim, não dá para a gente fazer um trabalho do PAP fictício, por exemplo, ou colocar informações em situações que a gente imagina, tá? A ideia aqui é utilizar informações reais, de cenários que vocês atuam, e que a gente pode contar com esses dados e trabalhar um pouco a questão das bibliografias que vocês vivenciaram, e que de alguma forma vai contextualizar e fazer um embasamento mais forte para o seu projeto. Ok. A senhora sabe que na turma a maioria não é professor, uma parte não é professor. A senhora sabe disso, né? Sim, sim, com certeza. Tá perfeito. Mas essa ideia aqui, Patrícia, ela pode também ser correlacionada com uma ideia nova de inovação que surgiu a partir do curso. Por exemplo, o curso ele permite um relacionamento vasto entre o diálogo que o professor teve, né, das aulas ministradas com vocês, exemplos, e totalmente as práticas, né, de vivências, e até aí surgir uma ideia nova, né, por um de vocês, para que a gente aplique na Claro. educação, porque a gente pode pesquisar dados, né, dados da região de vocês. Ah, como que está a educação na minha região, né? Quais são os indicadores que tem? Que informações e dados o IBGE traz? Então dá para fazer essa correlação para fazer o sentido real, mesmo para quem eventualmente não está especificamente na área, tá bom? Certo. E aí, vamos lá. E aí, dentro desses itens todos, a vivência real, por que que ela é muito importante? Porque mesmo quem não está na área, mas quer entrar na área, ou vai trabalhar em alguma outra área, o PAP vai contribuir muito, porque ele trouxe uma forma de um projeto que a pessoa pode apresentar em um processo seletivo, ou até mesmo em um concurso que ela vá ali se apresentar. Então, ela tem um projeto já de aplicação para eventualmente colocar uma ideia aí na área da educação. Nossa, aqui tá muito frio, hein, Patrícia? Você deve estar no calor aí, viu? Aqui tá friozinho, mas não tá tão. Eu já fui em São Paulo várias vezes também. Não Olha como eu tô é, aqui, ó. Olha como eu estou, de não é tão cachecol. frio como aí. Aí é muito frio, realmente.
Nossa, Cláudia, você é da onde? Cláudia daí também, de São Paulo, sua Ah, conterrânea. Do então São Paulo, agora. capital. Eita, Cláudia, São nós. Paulo, cidade de São Paulo. Poxa vida. Estamos aqui compartilhando do frio, então, né? Sem dúvida, 12 graus, temperatura amena, com sensação térmica de 11,10. Nossa, nem eu imaginei que tava essa temperatura, mas eu tô sentindo na pele isso. A garota do tempo, Claudinha. Muito Deu bem, todos os detalhes. tá certo. Então vamos lá, gente. Mais um objetivo importante para nós: aprimorar as capacidades da autonomia e decisão por meio da escolha do tema relacionado às suas práticas, concepções e expertise, tá? Aplicar de forma integrada o conteúdo, ferramentas e competências trabalhadas no programa. Então, assim, por que que é muito legal resgatar um pouquinho do que vocês vivenciaram no curso? Porque vocês vão lembrar de algumas habilidades, soft skills mesmo, né, de inovação, competências pessoais, competências profissionais, técnicas, que contribuem exatamente para que vocês elevam, de alguma forma, uma inovação em realidades aí de cenários atuais. Então, cada forma integrada que a gente consiga trazer para o nosso PAP, ela vai contribuir, porque hoje, para performance, a gente precisa cada vez mais aplicar essas questões todas de ferramenta, de competências, habilidades, que faz com que a gente consiga ali inserir, né, uma prática no metado. Patrícia, você levantou a mão de novo Sim, ou foi? Ela é ficou. que eu sou chata demais. Tá bom. Quando a Imagina. gente começar a desenvolver, que a senhora vai nos ajudar, já entendi isso, já vai dar até o WhatsApp. Antes de fechar o cronograma, quantas vezes a senhora vai poder revisar esse trabalho? Não, dentro do período, o quanto você fizer e for me encaminhando, eu reviso, tá? Não tem Tá bom. problema. Ah, professora, fiz, sei lá, os três primeiros itens que eu vou cobrar, vou colocar agora. Patrícia, esses três é importante a gente já fazer para chegar no final Certo, ah, e ok, estarem entendi. pronto. Aí a gente vai alinhando e conversando, tá bom? Certo. Combinado aí, hein? Patrícia, temos um acordo, hein? Mas, Com gente, toda isso certeza. isso é muito importante, porque se você parcialmente vai tirando as dúvidas de cada item, você vai chegar no final e tem melhores condições de apresentar o trabalho com mais qualidade. Tá? Se a gente for fazendo e às vezes não acompanhar tanto os pontos importantes que a gente vai correlacionar aqui, alguns exemplos que eu vou trazer dos contextos, o que se pede de fato em cada item, aí perde um pouquinho. Aí quando encaminha, ele pode faltar um pouco de conteúdo nesse lado mais do cenário que vocês poderiam aplicar. Então, quanto mais vocês tirarem dúvidas, é melhor, tá bom? E aí, vamos seguir aí identificando mais pontos de critérios importantes, tá? Então, o critério da nossa avaliação leva em consideração a relevância do problema abordado, tá? Então, assim, é muito importante que você levante uma questão que a gente pode chamar de situação atual, indicadores, pontos a melhorar daquele cenário que você está realizando seu trabalho. Então, quanto mais você delimitar um tipo de problema, a gente consegue trabalhar o PAP mais focado nesse problema. Se você levantar muitos problemas que são bem complexos, a gente não dá conta somente em um PAP. Teria que fazer muitos PAPs. Então, eu vou ajudar vocês, de repente, a delimitar. Então, nos próximos encontros também, eu trago alguns exemplos para a gente entender que muitas vezes, colocando, talvez, um cenário com uma problemática muito abrangente, ela pode comprometer ali de você conseguir colocar objetivos e até mesmo o conteúdo que vá trabalhar especificamente a sua proposta. Tá bom? Então, esse aqui é legal a gente deixar essa relevância do problema. Então, ele é um critério importante para avaliação. Depois, a viabilidade, né, da solução e proposta. Então, ao decorrer dos itens do PAP, como vocês apresentaram a proposta, colocou um plano dessa proposta, alguns itens, trouxe alguma pesquisa de dados, como eu falei anteriormente, né, da sua região, para que essa ideia, ela realmente viabilize, também é um dos critérios. Qualidade de apresentação textual. Então, assim, tá usando as disciplinas, né? Utilizou de alguma maneira. Ah, professora, tem uma bibliografia tal para me indicar também? Eu posso indicar, não tem problema, tá? Me passa exatamente sabendo o tema, dá para eu fazer alguma indicação. Artigos que possam contribuir aí com a ideia do seu papo e da sua leitura. E depois, por último aqui, a capacidade de reflexão crítica, né, sobre processos e resultados. Qual foi o ponto que vocês trouxeram como tema? Objetivos que realmente resolvam aquela situação atual problema, para o plano que vai resolver o passo a passo, para a solução e que resultados pode gerar ou que gerou esse estudo de caso, esse papo que você apresentou. Tudo bem? Critérios? Vamos lá? Avaliação, tá? Como que a avaliação vai funcionar? O PAP receberá um conceito final atribuído pelo tutor docente, eu neste caso, que poderá ser insatisfatório, satisfatório, satisfatório com excelência, tá, gente? Então não tem notas pontuais e não tem atividades parciais, tá? Então é um resultado único que vocês entregam no final, lá no dia 26, e que vai gerar aqui exatamente esse conceito final, tá bom? E aí vamos lá, vamos um pouquinho pegar um gancho aqui, né, de alguma ideia, para vocês já refletirem sobre qual caminho que vocês já podem começar a pensar. Então, assim, negócio, projeto, caso, né, dentro aí da educação, qual vai ser o meu foco? E por que a gente fala às vezes gestão, viu, Patrícia? A gente fala gestão porque também tem a gestão na educação e gestão empreendedora, como educador, inovador.
Às vezes um Olha, eu e docente. Cláudia também somos consultoras do Sebrae. Eu há Ah, 20 anos, Cláudia, muito eu não sei. bem, muito bem. Professora, então, dia 26 de junho é a última data para entregar tudo isso? Na realidade, você vai ver que os itens do PAP, ele é um projeto de intervenção, sabe? E um projeto que ele, seguindo aqueles passos, uma realização dele é muito prática, né? E rápida. Que Jesus Cristo me ajude, Senhor do Bom. Ah, mas com certeza, Jesus Cristo nunca abandonou seus filhos. Vamos lá, Patrícia. E aí, qual que é a ideia? Eu vou pensar em um foco, né, dentro do cenário atual que cada um está, e nesse ponto eu vou fazer uma identificação do problema a ser estudado. Então, como eu falei anteriormente, se for um estudo de caso que você já aplicou, também pode. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de um estudo de caso que eu vivenciei a mudança, mas que ele não está totalmente em um formato de método de um planejamento. Então, o que que a gente pode fazer? Pode pegar o modelo dos requisitos do PAP, e aí lá, o que que vocês podem utilizar? Cada item podem voltar e fazer aí exatamente o passo inverso e entender o que vocês aplicaram, como estudo de caso. E aí a gente vai seguindo cada passo, como se fosse documentar esse projeto que foi realizado anteriormente, que é o caso que você tem para o seu PAP. Também pode ser essa ideia. Pensando também nas disciplinas e no que vocês vêm já aplicando ou que já vivenciaram, poxa, eu tenho uma ideia de trabalhar uma outra inovação. Ok. Essa outra inovação, a gente já vai pensar numa identificação de um problema, de uma situação, aquilo que incomodou vocês aí, através do curso, trouxe para vocês uma inovação, e agora eu quero traçar alguns caminhos para resolver. Então, eu vou fazer a identificação desse problema para nós estudarmos e resolver, tá? E aí, como que eu faço isso? Eu identifico aqui já as disciplinas, como nós comentamos anteriormente, tá? Conteúdos aplicáveis para a solução do problema, disciplinas. Essa disciplina, ela tem conteúdo que certamente vai contribuir através do seu tema. Por isso que é legal temas que têm afinidades, né? Com, primeiro, o seu desejo do projeto e, segundo, as disciplinas que contemplam aí essa ideia. E aí, qual que é o ponto importante aqui? Explicar o caso ou essa ideia nova de projeto, né? O problema que será estudado, contextualizar o negócio. Então, eu vou pensar ali, através de uma forma que eu já observo esse cenário atual, eu já entendi que ele gera uma problemática e ele tem aqui algumas hipóteses, e ali eu quero trazer algumas bibliografias para que eu entenda exatamente o conteúdo e contexto que ele se coloca. Então, quando a gente relata um pouquinho o problema, você traz alguma disciplina que ela seria como conteúdo de solução para apoiar esse contexto, tá certo? Aí eu vou explicar os conhecimentos, né, que devem ser aplicados através das disciplinas, fazer um detalhamento como foi ou como devem ser aplicados os conhecimentos através já das disciplinas cursadas, e aí vou explicar os resultados alcançados ou esperados, tá? Então, se é uma ideia nova, a gente vai colocar os resultados esperados e até pesquisar. Bom, cenários que aplicam esse projeto, que resultados eles têm? A gente pode pesquisar e até colocar esses resultados esperados. Se é um estudo de caso que você está agora reescrevendo e que ele já foi aplicado, a gente já vai trazer mostrando os resultados que ele teve, tá bom? Então dá para fazer as duas coisas. Por isso que acaba sendo muito prático, né? Porque eventualmente vocês vivenciam muitos cenários e esses cenários podem trazer aí bastante ideias, casos que vocês têm já implementados, que aí facilita bastante o PAP. Bom, e aí vamos lá. Encontro 1, né? Apresentação aí da proposta pedagógica, né? Esse passo a passo que a gente está fazendo aqui juntos. E aí, a apresentação, né? Minha apresentação com vocês, formas das nossas orientações, fazer esse acompanhamento com vocês até o final dos nossos encontros, né? E dar esse auxílio todo no sentido de vocês estarem aí orientados, né? Para cumprir o PAP. Passar a estrutura do PAP, já está lá na plataforma, disponível para vocês. Cronograma de desenvolvimento e entrega, né? Do PAP, que a gente apresentou logo no início. Critérios de avaliação, que a gente falou também agora. E orientação geral, tá? Então, a gente vai agora entrar de forma geral em todos os itens do PAP. E aí a gente tenta colocar bastante mais consistente o início e os demais a gente vai deixar mais consistentes no próximo encontro, para que vocês já consigam trazer ideias e ir relacionando. Se vocês quiserem, inclusive, ir anotando, é bem legal, tá? Em cada parte do papo. Ele tem um explicativo em cada item. Então vocês vão ver que ele é muito prático. Mas eu vou detalhar ainda mais nos próximos encontros esses itens com exemplos e ideias para vocês utilizarem, tá? Bastante de forma prática mesmo. Certo, mas lá na nossa área do aluno, esses materiais vão estar disponíveis e esse roteiro também. O roteiro já está, viu, Patrícia? Ah, O roteiro já subiu hoje. Eu já até Professora, confirmei aqui com o nosso monitor. o roteiro que você está citando é o Manual de Orientações do PAP, certo? Não, é o roteiro não, mesmo. não, Esse não. aqui, ó. Nós vamos entrar nele, tá? Eu vou só colocar para vocês olharem. É esse Ah, aqui que então vai quando eu olhei detalhar. não estava ainda. Então vou Ah, não, revisitar. mas Ela foi colocou agora. hoje. Foi no início da aula que a gente já Ela postou colocou para agora de vocês. noite que ela disse, Cláudia. Ah, tá bom, porque eu olhei mais Porque ali tarde. são as normas, sabe? As normas de organizar o documento, que estava domingo, né? Isso, Que Luan colocou. Ali perfeito. eu não vou Isso. nem mexer naquilo, que eu vou contratar uma pessoa para arrumar aquilo para mim. Só a minha cabeça que vai pensar para organizar o documento. Não tenho condição, eu estou sobrecarregadíssima.
Não tenho condição. Vamos lá. Vamos lá, mas pensar é o suficiente, Patrícia. Não, a ideia Importante. vai ser minha, o projeto vai ser meu. Eu tô falando aquela parte, né? Que tem que Sim, realmente colocar as normas, né? isso, Tudo as direitinho. normas, tem o modelo APA, que é Isso, muito isso. legal, da Aí eu tenho BNT, duas mas aí, pessoas da UFBA que eu vou contratar para fazer isso para mim. de repente, Patrícia, você vai ver, nas próximas aulas eu vou deixar modelos de citações, direta e indireta, bibliografia, modelo APA, tudo bem, bem certinho para vocês aqui apresentando e explicando. Vai facilitar bastante, tá? Mas pode sim pedir auxílio, não tem É, problema. eu falo dos critérios, então as citações serão todas minhas, né? Eu também, assim, a senhora não conhece muita gente, mas eu e Cláudia, a gente também tem um release, né, Cláudia? Bem robusto. Eu tenho 3 graduações, né, também. Sou uma pessoa meio doida, assim, gosto muito de estudar. Ai, Mas que é que bom, esse que ano eu bom. estou trabalhando para a Apex Brasil. Sim, E puxa muito, né? Porque a gente está fomentando a exportação de produtos brasileiros para outros países. E é um projeto muito grande, muito robusto, e eu estou muito, assim, imersa nesse projeto. Entendeu? nossa, que Então ele chegou legal. agora, assim, de novembro do ano passado para cá, e foi uma surpresa, porque a gente agora é time, né, Cláudia? A gente é técnico. Então a gente é convidado, né? Eu ainda fiquei 2 meses, assim, um mês e meio conversando para ver se eu ia aceitar a proposta ou não. Eu sou meio chata. Mas já tô dentro agora, são 40 meses de trabalho, e realmente é muito trabalho. Estou feliz, mas no percurso do planejamento da pós-graduação foi algo que foi inusitado surgir, entendeu? Sim, sim. Surgiu. São oportunidades, né, Patrícia? Não pode perder também, né? Não, mas eu já sou muito rica. É uma Olha, questão assim de propósito. Eu só peguei porque tem um sentido especial o que é o projeto, entendeu? Ele vai ah, além da energia monetária, é algo que para mim tem muito sentido. sim, sim. Eu acho que o Me que emociona muito motiva, o né? trabalho. O que nos motiva é isso. É Isso, algo que gera. exatamente. É isso aí, é isso que nos motiva, porque depois que a gente acostuma, né, com os padrões financeiros, a Cláudia gente também é precisa mais de... milionária ainda do que eu. Cláudia é trimilionária. Olha, Cláudia, que maravilha. Não esquece dos professores que vocês tiveram, então, hein? Como eu, assim, já que vocês, né, já estão A milionárias. senhora com essa cara de rica é mega, mega power milionária. Tá certo, essa Patrícia é uma figura, né? É isso aí, Patrícia, a gente precisa ter esse astral aí, tá certinho. Vamos lá, gente. Encontro 2, tá? A estrutura do PAP, né? O título mais detalhado, aberto, local de aplicação, ramo da empresa, né? O que vocês querem colocar como cenário atual, audiência principal para o caso, situação problema. Esses são todos os itens aqui bem solto de cada um do PAP, tá? Depois agora a gente vai detalhar lá na frente. Mas são os itens todos aqui que vocês têm, que é a situação problema, objetivo e trazer aqui palavras-chave, tá? Então vocês percebem que são itens bastante conhecidos, né? Como a Patrícia falou. Algumas graduações já trouxe muito o descritivo de todos esses itens aqui, com certeza. Então não será algo complexo, tá? E a gente vai Certeza. abrir com certeza. E aí, orientação geral, tá? Sempre vai ter o geral. A gente vai fazer o específico nos encontros com exemplos e também vem depois para o geral, para não perder aí o nosso raciocínio da ideia planejada do geral. E aí, no encontro 3 a orientação geral, né, que parte lá do que a gente fez até no 2 e vem a continuação dos itens da estrutura do PAP com alguns exemplos e ideias, tá? Com figuras, modelos de algumas tabelas, para vocês associarem com a ideia do tema de vocês. E aí a gente entra em cada um deles. Descrição dessa situação-problema que você mencionou de uma forma mais generalizada, para delimitar mesmo. Descrição das atividades, ou seja, qual atividade, plano que a gente precisa elencar para resolver o problema do seu PAP. Recursos necessários. Então, por exemplo, o seu PAP exige algum recurso? Estrutura, tipos de condições, precisa fazer um planejamento financeiro, curto, médio, longo prazo? E aí a gente vai elencar essas questões também. Disciplinas sugeridas para usar o caso, né? Então, assim, quais as disciplinas que vocês selecionaram? Mínimo 2, tá, gente? Resultados esperados, como a gente comentou agora há pouco também, resultados porque já foi aplicado o seu PAP, né? Ou porque você tem uma ideia nova, quais são os resultados esperados. E aí, esse seu projeto ou estudo de caso, ele pode ser replicado? E como, tá? E as referências que vocês utilizaram. E aí, no 4 a gente entra com a orientação geral, já identificando os possíveis resultados, e conforme eu vou também orientando vocês, eu vou colhendo pontos que vocês vão me trazendo de informações e dúvidas, e vou elencando aqui no encontro 4 para tirar essas dúvidas de forma geral. Porque eventualmente cada um vai andar em um tempo, né? De repente alguém assistiu vai assistir a nossa aula amanhã, e aí vai me mandar alguma coisa, ou vai ter alguma dúvida, ou até pela nossa plataforma, e a gente vai juntos aqui identificando lá na frente, né, para a reta final, quais são os pontos de abordagens que é importante também trazer para o encontro 4, tá bom? Certo. Mas em cada encontro a senhora vai apresentar a metodologia, vai tirar as dúvidas, né? Sim, Todos esses assuntos que sim, estão pautados, e as também. orientações. É Per- assim, é um TCC. Vou botar na minha cabeça que é um TCC, rápido. Não, é bem menos, É, viu, Patrícia? É muito menos que um enfim. TCC. Muito menos. Aí vai ser pós-aula, né? Esse contato com a senhora por e-mail ou pelo WhatsApp, após esses encontros. O que a gente vai fazer? A gente tem apenas 4 encontros, tá? De aula, que vocês podem Eu estar aqui entendi que as tirando. dúvidas têm que ser tiradas aqui, Paty. Não é depois, É. não. Aí A a É, gente aula, vai eu acho poder que é para a gente interromper. trazer as dúvidas. sim, perfeito. Então eu estava É isso entendendo. aí.
Então, nós já vamos apresentar as ideias, todos os alunos, os 20, né? Na Vamos- verdade, Patrícia, como vai ser? O roteiro está aqui, a gente vai detalhar as orientações. E vocês já podem começar a fazer o trabalho. É essa a ideia, tá? Porque como ele é muito prático, qual que é o lado mais estratégico? É vocês aproveitar, né? No caso, você já falou que vai estar em todas as aulas, que eu estou muito feliz por isso. E aí você Não, eu não vou estar em vai. todas as aulas, não. Dia 9 eu estou em Vitória da Conquista palestrando na hora de sua aula. Ai, Para poxa vida. 600 pessoas. Não tenho como faltar. Bom, então tá bom. Mas mesmo assim, você vai arrumar um tempinho para assistir Claro, não, eu as estou aulas livre aqui. depois. Meta é meta. Tá, aí você assistiu, mas mesmo assim ficou uma dúvida, manda para mim essa dúvida. Aí tudo Ah, bem. ok. Entendi. Isso não tem problema. Aí Mas aqui vamos. ao vivo ninguém vai poder apresentar o trabalho para a senhora. Ao vivo ninguém vai poder. Não é nem que não vai poder. Vocês podem colocar como ideias de dúvidas e colocar o que vocês têm de dúvidas sobre ela. Porque a gente só não consegue que todo mundo apresente, porque a gente não tem esse tempo todo, né? É, e até porque é um trabalho personalizado, ele é individual, ele não é em Sim, equipe. sim, perfeito. E aí o que acontece? De repente a sua ideia é uma, da Cláudia é outra, Claro, com e dos certeza. colegas, então a gente não vai conseguir. Agora, por exemplo, você me mandou assim, professora, eu estou usando esse objetivo para essa problemática, tal, mas fiquei na dúvida desse ponto aqui, né? Da descrição aqui, da descrição da atividade. Mesmo com o descritivo, eu estou na dúvida. Ok, aí eu resolvo sua dúvida, tá bom? Então, Já vou esse anotar. desenvolvimento vai até o dia 26 de junho. E a entrega finalística é quando? A entrega é dia 26 de junho. Julho. Junho. Junho, Paty. Ai, vou morrer. Não é possível? Não, ó, professora, desculpa, perdão, vou interromper. Patrícia, Gente, não é as possível. aulas, as aulas é para a gente trazer as dúvidas do projeto de acordo com o que está sendo proposto, pedido para a gente. A Mas ideia o de prazo cada é um muito curto. individualizar, a ideia individual de cada um, ninguém vai precisar expor aqui. Mas aí, igual, a gente está lendo, eu já tive aqui acesso ao material. Aí vai estar recursos necessários. Aí pode falar, professora, a minha ideia, eu estou com dúvida, aonde que eu coloco dentro do trabalho? Ela vai ajudar a gente a organizar as ideias na Eu estrutura. entendi, É Cal, isso que mas ela tem que 26 ser. de junho é ontem. Eu tô É, passada com essa pós-graduação, gente. Tem que entregar durante, tem que ir fazendo, e no, na última aula tem que subir para a plataforma e esperar a professora corrigir. Ela não vai Nossa, ficar ela não olhando tem o nosso nada, trabalho tem depois. nada a ver com isso, mas realmente eu É. tô Ô, perplexa. Patrícia, ó, deixa eu avançar aqui um pouquinho, que você vai ver como é bem tranquilo, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui e você vai ver como o papo é muito prático mesmo. Ele não exige tanta complexidade, ele é bastante prático. Vamos lá, vou avançar um pouquinho para dar mais ideias, tá bom? Obrigada, Cláudia. Vamos lá. Olha lá, a estrutura do PAP, tá? A Cláudia já abriu, ela já viu aqui qual é a estrutura, por isso ela tá mais calma, tranquila lá. E aí, qual que é a ideia? A ideia aqui é vocês preencherem, inclusive, nesse formato, tá? O formato que vocês estão recebendo aí tá no Word. Você pode baixar esse arquivo e começar a abastecer esse arquivo, tá? Você pode numerar, né, a partir lá do título do caso. E aí você vai numerando, mas utilizando esse formato de caixinhas, tá? Você só vai aumentando as caixinhas, inserindo aí os conceitos de vocês, o contexto que vocês estão elaborando. É essa a ideia. Então, o primeiro passo aqui do PAP vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá? Gente, e é importante falar o nome completo, porque em algumas edições anteriores eu já recebi alguns que depois eu baixei de uma vez, e aí cadê o nome da pessoa? Não tá lá, eu tenho que voltar a olhar de novo um por um. Então coloquem o nome como o primeiro item mesmo de elaboração, tá? Facilita muito. Ó, aí título do caso. Então, assim, título do caso muito objetivo, tá? Qual que é a sua ideia? Que título você tem para trabalhar? Eu quero trabalhar a educação e a inovação no cenário atual, X, que você está. Perfeito, é um tema, tá? E aí você vai me dizer qual é o local de aplicação, né, cidade e estado em que você está. Então, você vai colocar a sua região aqui direitinho para a gente saber, porque é através dela que você pode trazer informações, dados, então é muito objetivo também, tá? Esses itens aqui. Ramo da empresa, né? Você vai trabalhar, você vai colocar um cenário atual que é a educação, ensino médio, fundamental. Ah, eu estou trabalhando para a educação, ensino superior. Ok. Então, assim, qual é o cenário, né? O ramo. Então, aqui tem que descrever, né, brevemente, em qual é a empresa que você atua ou cenário. Ou se você atualmente não está em nenhum lugar, mas a empresa anterior que você estava te possibilitou uma ideia para o PAP, também pode ser, tá? Então, assim, é importante mencionar esse ramo. Aí, próximo item, né? Audiência principal para o caso. Na audiência principal para o caso, apresentar qual a área do negócio que você vai aplicar o seu PAP ou que foi aplicado o PAP, tá? Em atividade. Então, você vai colocar uma área específica aqui do negócio. Porque, às vezes, o que que acontece? Eu apliquei o PAP em uma área como piloto, por exemplo. Vocês que são do Sebrae também, que trabalham muitos projetos. Então, às vezes, você pode aplicar para uma área de uma empresa que vocês estão prestando serviço apenas para uma área piloto e depois estimativas que repliquem nas demais áreas. É este o caso. Ou você vai aplicar um PAP já mensurando ali que ele vai ser aplicado por ensino fundamental um, 2 ao mesmo tempo, ok? Só não pode ser uma problemática muito abrangente para a gente conseguir dar conta, né, e chegar, porque quando a gente fala de uma das áreas, elas têm complexidades às vezes diferentes. Então tem que ser a mesma complexidade até para você conseguir, né,
apresentar soluções cabíveis aí para o seu PAP. Então, a ideia aqui, gente, é trazer exatamente a área que você está ali mensurando o seu PAP. Depois, eu identifico aqui uma situação problema, tá? A situação problema, ela é uma situação atual que você está vivenciando ou que foi o caso que você aplicou. E aí deve descrever um levantamento como se fosse investigatório, tá? Então, assim, levantar as investigações que você tem, pontos a melhorar, indicadores comprometedores de ter qualidade ou sucesso naquele cenário. Então, todos esses pontos possibilitam com que vocês relatem problemas que existem lá naquele cenário. Tá bom? E objetivo, por exemplo. O que que eu quero com objetivo? Então, é só nós pensarmos aqui, dentro do problema relatado, que objetivo eu preciso colocar para resolver esse problema. Então, se eu relatei aqui um problema de indicador de 30% em aprendizagens dos alunos do ensino médio, técnico, em ADM e tal, na escola X. O que que eu vou colocar como objetivo? Eu vou trazer, né, um elemento que desenvolva esses alunos para aumentar essa estatística de 30%. Então, se a aprendizagem deles está em 30%, eu preciso melhorar para mais. E aí, como que eu faço? Desenvolver, por exemplo, programas, e aí com o ponto, né, X, que eu identifiquei que é a problemática, para aplicar nos alunos, tal, tal. Então, eu vou colocar sempre palavras de verbo e eu vou dar ideias mais para frente, tá? De todo esse modelo para vocês. E aí vocês conseguem resolver. Então, percebe que se eu colocar muito problema aqui, eu vou ter que ter muitos objetivos para conseguir resolver? Então, quanto mais eu delimitar o problema, eu melhor vou trabalhar os objetivos. Qual é o ideal, gente? É ter um objetivo geral e, no mínimo, dois específicos para atender aí a ideia do caso. Então, não pode ser algo muito abrangente, tá? Eu preciso delimitar o problema na área X para que eu consiga fazer aqui os objetivos que atendam esses problemas. Senão, eu vou ter muitos problemas e se eu não trabalhar bem os objetivos, eu posso não conseguir atender com o PAP. Tá certo? Então, quanto mais eu. É por isso que ele não é complexo. Mas aí, como que eu entendo também a escrita aqui dentro, né? Então, quando eu falo aqui da situação problema, eu posso trazer, quando eu relato esses problemas, ou de desenvolvimento em aprendizagem, ou da educação do ensino X, eu posso trazer uma bibliografia da Educação Empreendedora 5.0, que traz muito a questão tanto tecnológica quanto inovações na educação, e eu posso apoiar uma bibliografia. Tá? Eu posso apoiar uma bibliografia que coloca um formato ideal deste desenvolvimento. Então, eu relacionei o problema, mas eu também coloquei uma bibliografia que apoia o formato que seria mais correto, só para atender a ideia que eu estou correlacionando de bibliografias e empresas aí, empresas não, de bibliografias das disciplinas estudadas. Tudo bem? Então, essa primeira parte, e aí depois a gente faz aqui algumas palavras-chave, tá? Pessoal, percebam que é o seguinte, tá? Para que eu faça o item de situação, problema, objetivo, eu necessariamente já preciso ter um tema. Se eu não tiver um tema, eu não consigo realizar aqui a situação, problema e os próximos itens, tá? Por isso que aqui é importante observar. Eu vou usar um caso já aplicado, como vocês têm uma vasta experiência. Então, por exemplo, eu tenho um caso que eu apliquei. Se eu for usar este caso, ótimo, eu já tenho aqui um tema para o meu PAP. Ah, mas é uma ideia nova que eu tenho, me surgiu ao decorrer do curso. Ok, então eu vou colocar essa ideia como tema aqui para mim. E aí sim eu consigo também já pensar nas palavras-chave que eu vou utilizar, tá? Essas palavras-chave, elas não precisam contemplar as nomenclaturas do título. Não precisam. Elas devem conter o que o conteúdo trabalhado vai trazer, inclusive dos itens à frente, tá? Então, palavras-chave, eventualmente, talvez não precisa fazer de uma maneira mais rápida. Você pode ir desenvolvendo e deixar ela por último. Então, vamos lá. Os próximos itens. E aí, os próximos itens, na descrição da situação problema. Então, vejam só, nós relatamos o problema lá atrás, tá? E assim, sem pensar muito que ele está delimitado, ou que ele não está, ou que ele está generalizado, ou ele tem vários pontos a ser trabalhados. Aqui, por exemplo, eu já vou fazer uma descrição detalhada deste problema, e aí sim, obrigatoriamente, eu vou delimitar o foco do meu problema. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu tenho um problema lá na educação do ensino médio, de repente eu coloquei um outro problema lá atrás que ele também foi cabível para o Fundamental 2, ou melhor, eu coloquei um problema porque eu dou aula no ensino superior e aí lá eu detectei problema tal. Então aqui eu já sei que eu vou ter que delimitar. Ou eu vou trabalhar para o ensino médio, eu vou trabalhar para o fundamental, ou eu vou trabalhar para o superior, ou ainda eu vou trabalhar para o cenário de empresa, porque eu vou levar a educação empreendedora com inovação para um planejamento dentro da empresa, ok? Pode ser também o foco, mas aqui é o momento que eu vou descrever de maneira mais obrigatória, delimitada. Então, deverá detalhar essa situação que necessita a sua intervenção. Então, assim, o que me permite dentro das minhas atuações e que eu posso ali trazer as informações cabíveis para resolver o PAP. Tá ok? E aí o detalhe. Esse é o ponto da descrição.
Aí agora eu vou descrever, próximo item, tá, gente? O próximo item eu vou descrever a atividade, tá? E o que que eu quero com esse lado da descrição dessa atividade? É listar aqui e propor acordos, pontos importantes aí que têm afinidade com os estudos de MBA da Educação Empreendedora 5.0 para corrigir o problema que foi levantado. Então percebe que o papo ele vai amarrando, né? Ele vai correlacionando um item com o outro e vai dar uma impressão que a gente está falando um pouco a mesma coisa. Isso é bom, tá? Se acontecer isso, pode ter certeza que vocês estão no caminho certo. Mas o que que eu faço? Eu sempre trago o problema para cá, mas eu coloco algo a mais aqui no item que eu sei que são correlacionados às disciplinas, principalmente as de afinidades que eu estou elencando para trabalhar, mas que corrija esse problema, tá? Que foi levantado. Então, por isso que aqui, quanto mais eu detalhar e dentro de um foco de área única, melhor eu vou trabalhar aqui os itens, né, de atividades, para que realmente eu consiga seguir o passo a passo e trabalhar aqui uma solução para o problema. Então, essa parte aqui, gente, ela é muito importante, porque cada conteúdo, cada ponto estudado que vocês mencionarem aqui como ferramenta ou como proposta, vocês precisam abrir um pouquinho o detalhamento para a gente entender como que ela pode, eventualmente, contribuir e aí corrigir essa ideia do seu papo. Então, você pode trazer tabelas que podem vir e ilustrar alguma coisa referente à disciplina que vai corrigir aquele modelo do PAP. Por exemplo, eventualmente é alguma coisa que vocês estão trabalhando oportunidades, ameaças. Então, qual é o diagnóstico mais importante que eu posso trazer e, eventualmente, colocar soluções? E aí, cada disciplina que eu pretendo trabalhar, ou o conteúdo que tem ferramentas, que tem os pontos importantes, a partir do momento que eu elencar esses pontos, eu detalho ali como que ele será trabalhado através do problema mencionado, tá? Eu vou usar o quê? Uma ferramenta X, Y, Z, que vai me trazer, né, as questões dentro daquele cenário e que, fazendo de forma tal e tal, eu vou chegar ao resultado. Então, a gente vai aqui fazer uma descrição mesmo, tá, dos itens. E aí entra a questão dos contextos. Então, aqui, tanto eu vou usar informações de realidade, eu posso usar dados, né, que contribuem aí com a ideia do seu PAP, dados que vocês utilizaram da região, para a gente ter como certeza. Aqui na situação atual, o problema é onde eu trago os dados que são problemáticos, né? Do IBGE, o índice de pessoas ali, ou população daquela região com o item que vocês estão trabalhando. Então, eu sempre tenho que fazer um embasamento, tá? Na questão do problema. Para que quando eu chegar nessa descrição da atividade, eu consiga trazer exatamente pontos fortes, né? Que vão contribuir e o detalhamento de como utilizar para resolver aí esse problema da disciplina. Tá ok? Até aqui, como está? Patrícia, Cláudia, dúvidas, contribuições? Estou conseguindo acompanhar, professora. Acho que estou conseguindo. Tá, legal, Cláudia, muito bem. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Paty fugiu, cadê ela? Não, Fugiu. eu tô viva ainda, tô respirando. Amanhã cedo eu tô na yoga. Ah, que delícia. Eu não Eu tô gosto de desesperada. pergunta, viu? Ai, Patrícia, só você, viu, Meu Patrícia? Deus, eu não tinha noção, mas eu vou vencer, eu hei de vencer, haverá sinais. Você já venceu, Professora, Patrícia, você já ali tem venceu. Hum, o monitor, a monitora aqui, assim, né? é, Não sei quem é. Já botou a pesquisa de satisfação, mas já já, até já 21 sim. horas, né? Não, ele já, mas dá tempo, viu? Tranquilo, de vocês Não, eu fazerem. sei, mas seu horário é até 21 horas, que a senhora vai bater o cartão aí, não é isso? Não, ele deve Ou vai terminar disponibilizar, antes? eu acho que ele disponibiliza assim que termina a aula. Já botou aqui, segue o link da pesquisa de satisfação. E seu nome não consta na lista dos professores, já olhei 2 vezes. Como é que É faz? Consta mesmo? sim, Paty. Aqui não está na ordem certa. Consta o nome dela sim. O nome dela só tá Ana Lúcia da Rocha, não está com Silva. Ah, Ali não então, tá em ordem alfa? Eu olhei geral agora. Não, não, vai baixando, porque tá bagunçadinho aí. Tem uma Ana, aí depois Ah, entra isso em também ordem. tá bagunçado. Tá bom, deixa eu É. segurar a língua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, assim, olha só, devido aos pontos aqui, né, da descrição da atividade, a gente vai trabalhar exatamente as disciplinas ali que foi escolhida e selecionada para que vocês consigam ali trabalhar a solução, tá? Sempre os itens trabalhados, eles têm que caminhar o passo a passo rumo à solução e resultados desejáveis. E aí eu vou entrar em recursos necessários, tá? E quais são os recursos necessários para que o meu PAP seja implementado? Vocês sabem que tem algo muito importante, assim, né, no sentido da implantação e implementação, tá? Quando eu falo da implantação, é ele todo pronto e já prático para aplicar. Aí, quando eu falo implementação, é ele acontecendo já dentro da empresa. Se foi um estudo de caso, então ele foi implementado já. E aí, eu vou relatar aqui todos os recursos, resgatar os recursos aí utilizados e necessários, quando antes da implantação desse estudo de caso, tá? Desse problema. Agora, quando é uma ideia nova, eu preciso aqui mensurar
todos os recursos necessários para a implementação do PAP. Então, aqui exige, né, um detalhamento de todos os recursos necessários para realizar o caso, no caso a ideia também do projeto, e citar recursos que podem ser permanentes, como sala, se for o caso, né? É necessário uma estrutura, né, em condições de uma sala de determinado tamanho ou móvel para que aconteça o projeto. E aí, recursos consumíveis, folhas, lixos, reciclagens, resíduos, recursos humanos, precisa de algo que viabiliza as questões de recursos humanos, como auxiliar em uma aula, em uma sala, por exemplo, se for o caso, também precisa pontuar. E aí, quais são todos os itens deste recurso que não tem na empresa, não tem lá na educação, que eu preciso ter para que o projeto aconteça? Que também possa ser curto, médio e longo prazo. Né? Eu preciso mensurar, porque eventualmente pode ser que tenha um custo. Eu vou colocar, preciso do recurso financeiro para tais questões, porque identifica-se que no cenário atual não tem esse recurso. E esse recurso, ele tem uma estimativa de custo tal. E aí vocês vão colocar se é curto, médio ou longo prazo. Então aqui, dependendo de como vocês vão listar muitos itens, pode fazer até uma tabela, tá? Você coloca uma tabela com os itens todos e em uma coluna cita os itens e na outra coluna pode citar, vou colocar alguns exemplos de tabela também para vocês depois. Aí vocês podem listar entre datas, ou se não curto, médio, longo prazo. Se já for implementado é mais fácil porque você só coloca o período de ocorrência dele. E se é para acontecer daí para frente, vocês podem já ir pontuando a partir do momento que está iniciando agora o PAP, tá? E listar o que é necessário para que ele aconteça. Então é tudo, gente. Tudo que é um recurso para a gente fazer um passo a passo, eu preciso listar nesse item. Então percebam que às vezes não é tanta complexidade, mas se eu vou precisar de espaço e lá na empresa não tem espaço, eu preciso viabilizar espaços. Ah, se lá não tem materiais X, eu preciso também do material. Ah, mas ele vai ter um custo ou já tem lá dentro, já tem nas estruturas. Então eu preciso mencionar inclusive isso, tá bom? Para ter certeza que o PAP vai aí de alguma maneira acontecer. Então vai ser bem importante pontuar mesmo esses itens, tá? E aí, disciplinas sugeridas. Disciplinas sugeridas para usar o caso. Liste aqui e explique como o caso se encaixa nas disciplinas estudadas no MBA. Que aí a ideia é listar pelo menos duas, tá, gente? No mínimo. Mas pode ser mais. E aí, como que vocês podem listar? Você pode colocar como tópico o nome, o título da disciplina e colocar exatamente a concentração, o contexto que vocês qualificam de como essa disciplina está encaixando na sua ideia aí do PAP que você listou aí em todos os itens. Então, é muito prático, não é nada que vocês precisam fazer com tanta abrangência, né? É extenso, por exemplo, é algo bastante objetivo, né? É o foco, por exemplo, suponhamos que aqui vocês coloquem uma disciplina, gestão estratégica de pessoa e educação, e aí lá vocês vão listar a importância de trabalhar, né, as soft skills, as habilidades para desenvolver, ou os professores, ou os alunos dentro do que vocês querem, e isso aparece como uma ferramenta nos itens tais que vocês estão mencionando. Então, é correlacionar mesmo, né, a importância que se tem as disciplinas listadas, com quais elementos que elas trazem, né, quais são os elementos, e que viabiliza aí uma grande correlação com o seu PAP e item trabalhado. Então, é bem tranquilo esse item, tá? Não é nada que vocês vão ter de repente, porque é uma disciplina já trabalhada, né? E conhecida, e que vocês vão trazer aqui para a gente fazer essa correlação com os itens que vocês eventualmente colocaram até em descrição da atividade. Percebe que aqui na descrição da atividade vocês trouxeram, né? O que vocês propõem dos estudos, que foi pelo MBA. Então, você linka exatamente aqui embaixo o que você trouxe aqui do passo a passo desse estudo. E aí você percebe que aqui você já facilita ter esse item. Tá certo? Eu vou aqui descer, mas eu volto no início depois, tá? Então vamos lá. Quais são os resultados esperados ao utilizar, né, ou a utilização do caso, né, ou até mesmo da ideia nova que vocês estão trabalhando no cenário? Esse item, gente, tá vendo que todos eles têm um explicativo, né? Então, esse item, o que que a gente precisa conter nele? Eu preciso aqui que a gente apresente, né, resultados, estatísticas de melhoria, resultados esperados. Então, pensando nos itens específicos daqui, quais resultados você espera alcançar, ou já alcançou, se é um estudo de caso já aplicado? O resultado pode ser tanto o desenvolvimento de algumas competências para a equipe, quanto a entrega de algum projeto, ou mesmo aprendizagem aqui, ou aprendizado, de algum conceito. E aí descreva todos os resultados esperados, tá? Então aqui vocês podem utilizar a criatividade de colocar aquilo que você percebe que mensura, né, resultados. Atendeu excelência no quê? Atendeu produtividade no quê? Atendeu inovação no quê? Melhorou o cenário da empresa em lucratividade de como? Tá? Então dá para vocês trabalhar estatísticas, né, de melhorias em percentuais, porque a gente sabe que um projeto único de intervenção nem sempre ele traz todo aquele resultado, mas ele é passivo de trazer uma estatística de melhoria.
Porque o contrário é verdade porque amplia, né, a estatística de resultados negativos. Mas quando eles são aplicados, eles com certeza partiu do zero para uma melhoria. E aí a gente percebe que dá para mensurar vários pontos aqui, tá, gente? Vários pontos. Tem bastante ideias legais para vocês colocarem aqui e mensurar. Mas palavras fortes são essas que eu falei, tá? Teve uma melhoria na lucratividade em quê? Em percentuais de quanto, se foi o caso, tá? Teve uma produtividade melhor em qual foco, em qual concentração? Aí vocês mencionam. Melhorou o engajamento das pessoas, se esse foi um problema também, no quê? Então aqui é muito importante que vocês se atentem para a questão do problema, para que nos resultados tenha sentido, né? Poxa, eu tive um problema X e aqui eu estou mostrando, ou que realmente eu não tive o resultado desejável, mas eu olhei para a questão do problema. Ficará uma próxima inovação, por exemplo. Mas é interessante comentar. E aí eu vou olhar para os objetivos também. Ah, eu tenho 3 objetivos. Será que esses objetivos foi atendido? Como que eu sei disso? Porque eu trilhei o caminho lá nas atividades listadas na descrição e o passo a passo, e quando ele se aplica, a gente espera que venha o resultado. E aí o resultado aqui eu posso mensurar atendendo o objetivo ou não. Então, os 3 objetivos que foi ali correlacionados, eu preciso aqui nos resultados de alguma maneira exemplificar, né? Olha, com base no objetivo tal, entende-se que atendemos tais pontos. E aí eu estou atendendo, colocando uma amarração ali, uma correlação para o meu objetivo. Tá bom, gente? Aqui eu vou sempre falar muito com vocês, porque todo projeto a gente parte de uma situação atual que é um problema, traça um objetivo e nos resultados a gente espera atender. Esse é o sentido. Então, na hora que eu for avaliar o trabalho de vocês, eu vou olhar um pouco nessas questões. Olha, na descrição de atividades, o PAP atende, ele vem com tantos pontos que contemplam ali para fazer um passo a passo e melhorar. Olha, nos resultados atendeu esses itens que são problemas. E aí a gente percebe o desenvolvimento aqui e correlação do PAP. Tudo bem? Lembrando que, como a senhora falou no início, que é de 10 a 15 páginas, não é isso? É isso. Tá vendo, Patrícia? Perfeito. É isso. Por isso que não é algo extenso. Entendeu? É Para algo. mim é o mini TCC. Para mim é. Oxe, o TCC vai páginas, hein? 50 para Ah, lá. eu já tive TCC de 86, já tive TCC de Sim. 91. Olha aí. Pois é. Mas Então, não era esse tempo não pode agora, ser é o outra PAP. história. Era em algum lugar do passado, não era esse momento agora. Mas vamos lá. Sim, sim. Hoje em dia, né, por exemplo, eu dou aula em outros cursos, e aí nos cursos de graduação, a gente tem a proposta dos alunos fazerem ou artigo ou TCC. É difícil o público que quer fazer o TCC, né? Mas via de regra, ele tem uma limitação hoje que eles acabam trabalhando mais ou menos, no mínimo, 50 páginas. E é daí para o que você está dizendo mesmo, 80 até 90. Por quê? Porque se você trilhar ali tópicos importantes, né, os subtítulos, você coloca títulos e subtítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, você não consegue trabalhar de uma maneira muito objetiva, porque vai ter que conceituar tudo, né? E aqui no nosso PAP, qual que é o lado mais importante que a gente precisa? É atender especificamente o item, correlacionar a disciplina que você selecionou, né, com o contexto teu, conforme as normas, e ponto. Você pode fazer Isso dois. não, para mim tá claro. Eu que eu sou da turma dos anos 90 e 2000, né? As épocas que eu me formei. Então tem bastante tempo. Ah, é, Paty? Uhum. Que bom, que bom. Mas assim, o importante é que a gente está aqui juntos agora para fazer esse É, PAP. essa foi a primeira pós-graduação que eu resolvi fazer. Eu não tenho pós-graduação, essa foi a primeira, né? Ah, que Porque a legal. gente, a gente que foi consultor do Sebrae, por ser o primeiro núcleo da Bahia, né? Uhum, Aí pegaram o banco de dados de todos os consultores, fizeram um trabalho de sensibilização, né? Para sim. poder montar a primeira turma do núcleo Bahia. É por isso. Então foi uma proposta E, realmente assim que a gente viu possibilidades, pelo menos aqui no meu polo, que é Bahia. Não sei, o de Cláudia já está há um tempão, né? Que já existe, né? O polo de São Paulo, na verdade, aí é a matriz, né? Da Faculdade Sebrae. Entendo que sim. É, aí sim. é a matriz. Uhum. Porque teve a festa aqui de um ano, tem uns 15 dias que eu fui, né? A celebração no centro de convenções. Foi um mega evento para celebrar um ano da Faculdade Sebrae na Bahia. Olha que legal, hein? Eu Foi fico muito muito feliz. Você bacana. sabe que o meu doutorado, eu estudo com muitos consultores do Sebrae, porque a gente tem toda uma afinidade com o público, que ele é do Mato Grosso do Sul, e aí lá tem bastante atuação. Então, eu tenho muitos colegas, assim como vocês, que trabalham, e eles gostam muito, fazem trabalhos riquíssimos, assim, de melhoria, né, para as empresas, Sim. empreendedores. É um trabalho muito legal, muito bacana, bem valorizado lá Eu na tive até universidade. uns insights aqui. Vou lhe contar resumidamente 2 projetos que eu fiz, né? Em 2 universidades, justamente por esse gargalo dos estudantes não quererem desenvolver um TCC. E a diretoria, na época, 2 faculdades distintas, identificaram que muitos, ainda acontece, eu não sei, estavam comprando TCC. Inclusive, viam anúncios, né? E compravam, pagavam milhões, né? Para pegar um TCC pronto. E esses 2 diretores de faculdades distintas me convocaram para a gente pensar junto e encontrar um meio de evitar esse dano para os estudantes. E uma dessas faculdades, que se chama Maurício de Nassau, não sei se tem aí em São Paulo, ela é de Recife.
mas expandiu para outras capitais do Brasil, principalmente do Nordeste. Aí Sim. a gente aplicou uma pesquisa primeiro, de Uhum. campo, com os estudantes, e identificamos que a maioria não sabia quem era o digníssimo Maurício de Nassau, ok? E aí foi tirado o TCC do curso de Administração de Empresas para lançar o projeto e foi lançado para eles escreverem um artigo dissertando sobre o Maurício de Nassau e algum momento histórico dele. Por que que ele se tornou esse ícone, né? Eu não vou Uhum. contextualizar, mas deu certo. Ah, que bom, que E bom. aí os 3 primeiros colocados receberam prêmios, teve uma solenidade na próxima faculdade, e eu, inquieta que eu sou um pouco artista, nesse momento a gente contratou um ator, que ele ficou circulando 2 dias pela faculdade, caracterizado do próprio Maurício de Nassau. Nossa, que Foi um trabalho, sensibilização, assim, hein? belíssimo. E aí tirou essa dor, assim, da turma, né, de fazer o TCC, aquele fantasma do TCC, né? E Sim. realmente eles foram, se aprofundaram, muitos professores se envolveram, foi um trabalho também interdisciplinar. E movimentou muito a faculdade na época, foi belíssimo. Eu sinto muito orgulho de ter sido, né, mentora dessa situação. Olha, Possa ser Patrícia. que eu melhore isso agora, né, nesse olhar, né, atual, Sim, com o que, certeza. né, pode ser aí um plano, né? Essa coisa Sim. desse fantasma, né, do É, não, TCC. mas com certeza, com certeza. Assim, tô aqui chutando, né? Não Não, sei. com certeza. Eu acredito que sim, viu? Por essa experiência que você contou, parabéns, porque é um E desafio eu muito tenho tudo, grande, tenho os né? registros, tenho registros fotográficos, nós filmamos também, tivemos vídeos, documentários, né? Copyright também. Quando foi, Patrícia, esse projeto? Anos 2000, acho que foi 2007, 2008, por aí. Tá. Não tem algum projeto mais atual, assim, que você participou e que inovou alguma questão? Não, Porque não sei, eu vou pensar ainda, que eu tenho que conversar comigo mesmo, sou meio doida. Talvez eu pegue esse trabalho, uma possibilidade, e dê uma repaginada para pro esse Papa. momento agora. Pode ser uma possibilidade, entendeu? Sim, sim. Eu Não pode acredito que sim, afirmar. viu? Porque foi uma mudança legal, tá dentro da questão da educação, então tá bem pertinente de repensar um pouquinho a ideia e vai ser um recorte bem menor, né? Com certeza. Isso, não é pegar esse daquela época, não entendeu? Mas eu falo assim, de inspirar, né? Isso, Inspiração. É o perfeito, norte já, inspiração. é o norte. Pronto, pronto, já tá visualizado aí. Tô pensando. Mas vamos lá. Bacana. Vamos lá, bacana. Não, mas um bom exemplo, a gente vive muito essas questões, né? Eu estou na docência há 26 anos, então a gente vivencia bastante questões aí que a gente sabe que quanto mais inovar, é a certeza de caminhar para melhores resultados. E é através de projetos, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, gente, ó, seguindo aqui, né? Dentro agora da falamos do resultado, né, de todas as possibilidades, itens que vocês podem utilizar. Então, assim, próximo item. Esse caso pode ser usado em outros contextos ou situações? E quais? E aí vocês expliquem, né, podem explicar quais outros contextos o seu caso pode ser utilizado. Justifique por que você considera essa situação. Então, assim, ele pode de alguma forma ser replicado, eu posso replicar em um outro cenário, né, um cenário de afinidade pelo qual ele já foi aplicado. E aí eu vou listar e colocar qual o cenário, tá? Que ele pode ser replicado ou ele é muito específico ali daquele cenário atual. Aí vocês vão explicar qual é o contexto devido dele, tá bom? Então aqui é bem prático, não precisa tanto contexto, porque é mesmo para colocar a ideia de que por que que ele pode ser replicado. Se ele pode ser replicado, eu vou listar a partir de qual motivo ele pode ser replicado. Ah, ele pode ser replicado porque dentro da educação entende-se ali os objetivos tais e tais e tais, e que devem ali atingir resultados de melhoria, que por uma estatística X, a gente percebe que tem um índice considerável aí das diversas áreas que passam pelo mesmo processo. Então, vocês vão só explicar, só uma ideia, né, de como colocar. Mas se ele pode ou não, vocês vão só justificar. Tudo bem? Essa questão do estudo. Então, é contexto bastante estratégico aqui, tá? E aí, nas referências utilizadas, tá? Aqui, gente, nós vamos listar tudo que vocês utilizaram, tá? Inclusive, eu faço nos próximos encontros modelos de tudo que vocês podem utilizar. Fontes, se for internet, formatos devidos que se deve colocar pelo modelo metodológico do APA, do padrão APA. E aí vocês vão trabalhando e colocando todas as fontes utilizadas, referências bibliográficas, se foi pelo site, os links e as devidas informações cabíveis, com data, horário de acesso, se foi utilizado artigos, se vocês utilizaram tipos de documentos oficiais, se vocês utilizaram algum tipo de revista. Então, aqui vocês podem inserir todas as referências que vocês utilizaram. Então, eu vou colocar alguns tipos de modelos, né, para vocês saberem a escrita, dentro do que vocês utilizaram e quais que vocês podem colocar como referências e ideias. Tá ok? E aí, na sugestão do PAP, conforme também o manual que vocês já viram que está lá, ele sugere que vocês usem o padrão APA. O padrão APA metodológico é muito bom também. Ele tem as suas diferenças, né, entre pensar nas normas da ABNT
e o modelo APA. É mais um formato de escrita entre um e o outro, quando usa uma caixa alta, né, de nome dos autores, dentro de contextos, fora do contexto, para mencionar referências bibliográficas. Então, a gente vai falar um pouquinho também nos formatos aí que eu vou trazer para vocês nos próximos encontros, tá certo? Mas é muito tranquilo, tá? Pelo formato do que a gente tem para poder produzir. Então, é bem tranquilo de vocês colocarem, utilizar o formato certinho. É uma citação do formato APA, citação direta, citação indireta, formato de vocês colocarem a página ou não. Então, é bem tranquilo. Como aqui a gente tem os profissionais e vocês como experiências que já passaram por esse caminho, não vai ter problema, tá? Tá bem tranquilo mesmo. E agora eu quero deixar aqui, mas eu vou voltar um pouquinho lá, tá? Patrícia, como combinado aqui, tá? Tem meus dados. Esse Deixa eu anotar. material, isso. Esse material todo que a gente trabalhou agora, ele vai estar disponível para vocês, tá? Lá na plataforma também, junto lá com o material do template do PAP, que já subiu hoje. Então, esse material já vai estar disponível, acredito que até amanhã já está lá, ou antes, se der tempo, né? Já vai estar disponível para vocês. Mas vamos contar até amanhã, tá? Para ficar tranquilo. Até porque, como está gravado também a nossa aula, dá para vocês vivenciarem depois a aula também. Queria só voltar aqui um pouquinho, tá? Só para colocar aqui alguma coisa. Então, assim, para a gente seguir esse planejamento juntos, né? E, e ter certeza que a gente vai lá caminhando sem perder nada e aproveitar que vocês estão aqui, né? Participando, Cláudia, Patrícia, que é muito bom, porque é muito diferente quando você está participando e você pergunta do que quando você só assiste e às vezes não tem como perguntar naquele momento, tá? Então, por exemplo, aqui já é fundamental. Baixou lá o seu arquivo, já coloca nome completo, já vem aqui, já coloca algumas palavras de possibilidades do seu título. Gente, isso super funciona, tá? Enquanto vocês estão aqui, já conectados aí, então já menciona aqui algumas palavras. Eu não tenho certeza o que eu quero, mas eu sei que palavra tal e tal pode nortear o meu tema. Então, já vem aqui, já coloca essa ideia para você. E depois, se você soltar essas palavras para mim e falar, professora, eu coloquei essas palavras, mas eu não tenho ideia. Eu até te ajudo a chegar em um tema rápido, tá? Para vocês terem aí um contexto mais dentro do que vocês pretendem. E aí, por exemplo, a sua cidade, seu estado, algo bem objetivo, já lista aqui, né? Qual é o local que você está, eventualmente seria mais ideal, né, para aplicação do seu PAP. E aí o ramo, né? Que área que eu vou fazer, né? Aqui eu vou descrever brevemente aqui a empresa, né? Vai ser a educação, qual caminho, o que eu vou utilizar, né? Que ramo da empresa. Então menciona já mais ou menos uma ideia, se você não tem, vai Mas pro não pode próximo. ser uma empresa fictícia. Não, Patrícia, não pode ser fictícia. Isso, aí a gente vai ter que colocar os dados dessa empresa aí, tipo o CNPJ, o endereço dela, Não, não, nem pode, tá? O que a gente precisa saber aqui é se é uma empresa automobilística que você está fazendo um trabalho, setor. se é educação, e se é dentro da educação, por exemplo, tá? Educação para o ensino tal, público, privado, é essa questão que entra aqui só, não precisa mencionar. Ah, então não vai ter FBI para investigar, beleza, siga aí. Sabe por quê? O que que acontece? A Lei Geral também de Proteção de Dados, quando a senhora falou assim, né, que não pode ser, Perfeito, né, algo perfeito, é isso aí. fictício, tem que ser algo real, né? É, porque o que que acontece? Quando você tem algo real, você vai listar, por exemplo, que você vai fazer um trabalho na área da educação, né, para as escolas privadas ou públicas. Então a gente já vai entender esse cenário, né, que na região que você está, pelos indicadores que você vai mencionar na problemática, é cabível para aplicar aí na região. Mas a gente não precisa, por exemplo, a escola, quando ela é pública, privada, dados assim públicos, a gente até pode mencionar, mas a gente não vai precisar aqui colocar dados específicos, como o CNPJ, né, que você citou. Não é necessário. Eu posso colocar escola pública privada aí tranquilo. Tá bom? Mas por que que não pode ser fictícia? Porque a fictícia você vai ficar mensurando o problema, né? A gente vai ficar trazendo problemas que eu não olhei para uma grande realidade. Então, quando eu olho para as informações do meu cenário atual, eu busco ali dados também, né, que a gente tem, dados da educação, dados do IBGE, dados de população, o mapa da minha região. Então, possibilita eu trazer essas informações. E aí, quando é fictício, fica estranho, né? Como que eu vou ficar fazendo dados? É mais por essa questão, tá? E aí, se a gente combinar essa parte pronta aqui, o que vocês acham? Essa parte pronta, olha só, audiência principal do caso, situação, problema e objetivo. Vamos combinar essa parte pronta para a semana que vem, tirar dúvida se precisar? O que vocês acham? Pode ser? Então vamos realizar, tá? Façam aqui de forma generalizada a problemática e também pense nos objetivos. E aí a gente vai tirar mais dúvidas, eu vou trazer práticas desse primeiro passo aqui, para a gente já fazer aqui e vocês já saírem sem dúvidas do segundo encontro também. E na parte aqui da audiência principal do caso, aqui sim é que vocês coloquem a área de onde vocês trouxeram o ramo aqui da empresa, tá? Olha só, a gente está falando aqui dos itens que vocês precisam elaborar mesmo. Praticamente, gente, são dois, tá? Situação, problema
objetivo, soltar algumas palavras para o título do que vocês pretendem. Então, aqui facilita bastante já vocês daqui conduzirem para os próximos passos. Tudo bem? Vamos seguir assim, então? Porque quando nós chegarmos aqui, ó, na descrição, a gente vai delimitar. A gente vai até fazer uma descrição maior, mas ela vai estar totalmente delimitada pelo que vocês trouxeram do item anterior. Então, aqui já dá para a gente ter uma boa atuação do que vocês pretendem aqui com o PAP. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir assim, então? Sim. Então tá. Tem alguma ideia de um título que vocês querem falar para a gente tirar uma dúvida? Querem colocar uma outra ideia daqui da problemática, do objetivo, só para ficar mais exemplificado para vocês já saírem daqui com esses elementos? Ah, eu já fui anotando, professora. Eu vou tentar trazer já para a próxima aula. Ah, Gente, excelente. é que a gente está caminhando já para o finalzinho. E aí não Sim! quero me alongar também muito, porque eu tenho um compromisso já já. Então, eu já Não, fui tomando perfeito. nota, vou trazer na próxima. Não, combinado, Cláudia, perfeito, combinado. Patrícia, seu áudio tá fechado. Amanhã eu vou tomar um soro de manhã para ficar forte. Olha a cara de Cláudia. Eu vou tomar um soro, Claudinha, amanhã. Orem por mim. É mesmo? É Gente, eu tô sério? preocupada. Não, Não cai, eu não tava. cai nada dela, não, professora. Cai Ai, não. Patrícia, É Patrícia. muita coisa para, meu Deus, e A esse Paty prazo. chora muito, não cai na dela, não. Esse prazo está muito apertado, Cláudia. Reconheça, Cláudia, que está muito apertado. Ô, Patrícia, Paty, agora eu vou falar igual professora, como também já fui da ETEC. Nós já tínhamos o cronograma do curso. Eu não tinha essa Então, parte, não. Eu não tinha, não. tinha lá no começo, tinha. Então, Eu não a gente lembro o que eu precisava comi olhar para ontem. nossa agenda. Você comeu o que ontem? Eu não lembro. vamos lá. Ô, Patrícia, essa parte aqui, tudo bem para semana que vem? Nós Não, vamos a senhora correlacionar. foi brilhante. Brilhante, excelente a explicação. Não tem, entendeu? Tá Não, tá tudo. ótimo, então. Então vamos lá, gente. Olha, semana que vem, todas aqui, tá? Eu não vou poder Presente. estar, realmente, porque eu vou estar trabalhando à noite Ah, é a na semana que cidade de vem que Vitória da você não pode. Conquista. Tá Eu só bom, volto dia 11. tá ótimo. Dia Mas 11 que eu então, estou em Salvador de novo, de mas manhã já cedo. estamos planejados, então, tá? Já estamos planejados. Vamos